Juliana Nobre, eu sou enfermeira, me formei em 2002 e quando eu me formei em 2002 eu não consegui pegar meu diploma, porque na época tinha um provão e eu estava grávida. No dia da prova de realização eu parei, né? Eu tive minha neném e a minha filha mais velha não consegui. Então, eu tive que esperar um ano para pegar meu diploma e criança pequena, mas logo depois eu comecei a estudar para concurso. Comecei a enveredar para essa área dos concursos e em 2005 eu passei no concurso do SARA. Em 2006 eu fui chamada e trabalhei no SARA Kubitschek até 2009. Em 2009 eu voltei para Fortaleza, problemas me trouxeram de volta para Fortaleza e quando eu cheguei aqui em Fortaleza eu continuei na área dos concursos. Então em 2010 eu já passei no concurso da aeronáutica, inclusive fui a Recife 2 vezes, realizei o TAF, psicológico, exames psicológicos, passei no concurso da Caucaia, inclusive hoje eu sou servidora do município de Caucaia, passei no mestrado e em 2011 eu iniciei o meu mestrado. Só que em 2011 também a minha filha mais nova adoeceu e eu precisei largar mestrado, concurso, empregos que eu tinha na época e eu fui me dedicar à minha filha. Levei ela para São Paulo e passei quase 2 anos em São Paulo. Infelizmente ela veio a falecer, ela teve leucemia, chegou a fazer transplante de medula, mas ela faleceu. No final de 2013, 2014, a gente retornou para Fortaleza e eu me dei o direito de vivenciar meu luto. Pelo menos nesse ano, mas em 2015 eu voltei para o concurso e já em 2015 eu fiz a seleção da Prefeitura de Fortaleza, de tantas seleções que houveram, eu fiz de 2015, passei e fui trabalhar no SAMU. Então no SAMU eu trabalhei a partir de 2015, passei 3 anos no SAMU e desde então eu tenho uma trajetória na docência na graduação e fui convidada pela Michele Sampaio e como a gente é atrevida, a gente está aqui também. E não só agora realizando sonhos, os meus, mas ajudando outras pessoas a realizar sonhos também, sonhos dela. E a gente está aqui para realizar os sonhos das pessoas. Todo mundo tem a sua missão. E por mais dificuldade que a gente passe, por mais percalços que a vida apresente, a gente pode se reinventar, a gente pode superar e voltar melhor. Então, minha trajetória com o curso MS, que eu fui aluna da Michele Sampaio, fiz preparatórios, fui aluna, concurseira, me tornei concursada através do curso MS da Michele Sampaio e hoje eu sou professora concursada, faço parte do quadro de professores do curso MS e hoje em dia eu ajudo a quem quer realizar os sonhos e mantenho a minha trajetória de concurseira, que a gente quer mais. Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sou professora Albertina e é com muito prazer e muita alegria que eu estou aqui juntinho de vocês participando dessa semana Alta Performance para concursos na saúde. Nessa semana a gente vai conversar bastante junto com os outros professores como você vai se preparar de maneira diferenciada, direcionada para os principais concursos na área da saúde e garantir a sua tão sonhada estabilidade. Vou me apresentar brevemente,
Sou enfermeira formada pela Universidade Estadual do Ceará, sou especialista em enfermagem do trabalho e em saúde mental e atenção psicossocial. Tenho mestrado na área de ciências fisiológicas, com ênfase em fisiofarmacologia da inflamação, e sou doutora em cuidados clínicos em enfermagem e saúde, essas duas formações aí pela Universidade Estadual do Ceará também. 5 anos, de caminhada aí preparando enfermeiros e enfermeiras para concursos, e graças a Deus tendo aí excelentes resultados, tá? Sou parte da equipe MS durante esse tempo e estou aqui, hoje para lançar, para mostrar essa nova proposta aí de estudos para você que quer garantir um preparo, uma modalidade de estudo totalmente diferenciada, e de altíssima qualidade. Então, vou começar, pessoal, apresentando aqui o tema, dessa live de hoje. Nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema específico, que tem caído ultimamente nos concursos, que são as psicopatologias. Geralmente na graduação, a gente tem o conteúdo das psicopatologias dentro do conteúdo de saúde mental e a gente sabe que é um conteúdo assim um pouco explorado ainda, às vezes surge aquela dificuldade de conseguir contextualizar a teoria na prática, às vezes ainda existe uma certa resistência a estudar esse assunto e aí lá no finalzinho, depois que você se forma, que vai prestar um concurso público e esse assunto cai lá na sua prova, você fica assim pensando, foi explorado pouco, eu não tenho essa propriedade tão grande para estudar esse conteúdo, por onde é que eu vou começar, o que é que eu tenho que me focar? Então, o alta performance, é exatamente isso, é para você saber, tá certo? Por onde começar, como começar, o que deve estudar, certo? Então, vou sair aqui um pouquinho para a gente começar a conversar antes de passar realmente para esse conteúdo da live, que vai trazer aí métodos de resolução de questões, como é que os assuntos são abordados, a gente vai fazer um passeio assim bem legal sobre um pouquinho, você vai sentir aí um gostinho do que vai ser esse alta performance, nessa sua preparação diferenciada para concursos, tá? Então eu vou começar, pessoal, falando um pouquinho, das psicopatologias. E o que você mais quer saber? Como estudá-las para concursos, Como é que essas psicopatologias são cobradas? Então, pessoal, deixa eu voltar aqui, já eu desapareço. Então, o conteúdo, gente, da saúde mental, ele tem sido cobrado, de maneira mais frequente pelas bancas nos últimos anos, mais ou menos no intervalo, num período de 6, 5 anos. Esse conteúdo ele tem sido mais abordado nas provas de concursos, tá? Não só os concursos específicos, que antigamente tinham esses conteúdos mais direcionados, para determinado cargo, então enfermeiro psiquiatra, enfermeiro em saúde mental, enfermeiro de CAPS, as provas mais específicas. Hoje não, hoje o perfil está bem diferenciado, então são questões que caem em provas de residência multiprofissional, provas de enfermeiro generalista, então você pode encontrar essas questões para os enfermeiros que vão prestar concursos em âmbito hospitalar, em âmbito de atenção primária em saúde, tá? E o próprio enfermeiro especialista, que aí nós temos, um conteúdo um pouco mais aprofundado, Como a gente observa, por exemplo, nas provas, da EBSER, que nós temos diversos cargos específicos, então nós temos a prova para um enfermeiro assistencial, que geralmente ela cai em um conteúdo mais geral, mais amplo, mais abrangente, e nós temos os enfermeiros especialistas, por exemplo, o enfermeiro
de auditoria ou enfermeiro do trabalho, então é cobrado aquele conteúdo mais específico e você percebe que é um conteúdo mais aprofundado, tá certo? Mas, de antemão, saber que o conteúdo da saúde mental tem sido, sim, cobrado nas provas. Professora, quantas questões costumam cair? Pessoal, geralmente depende muito do perfil do concurso e depende muito da banca. Mas o que eu tenho observado hoje, tá? Nas estatísticas das provas, nós temos de 2 a 3 questões contemplando a temática da saúde mental, tá certo? E aí a segunda pergunta, né, que não quer calar. Quais são os temas que caem? Pessoal, saúde mental é um mundo de coisas, né? Mas qual é o perfil geralmente dos assuntos, tá? Então, cai muito a respeito de rede de atenção psicossocial. O que a gente tem que ver, né? 2 coisas interessantes primeiro, para qual é a área do concurso? Segundo, quem é a banca? Porque aí a gente faz o estudo desse perfil, tá certo? Então, rede de atenção psicossocial vai englobar o quê? CAPS, hospital psiquiátrico, né? E dentro da rede de atenção psicossocial, o que é que mais cai, tá? Essa live hoje informativa, né, pra gente pincelar um pouquinho aí a nossa proposta do alta performance, tá? Ela vai te deixar aí com um gostinho de quero mais para você aprofundar, né, os seus estudos. Aqui quando eu falo desses assuntos, a gente ainda tem um desmembramento do que pode cair dentro de rede de atenção psicossocial. Então, por exemplo, aqui, o que é que cai? Cai muito sobre CAPS, tá? Professor, e o que é que cai sobre CAPS? Aí, lá no Alta Performance, no seu curso regular, eu vou te dar todas as dicas para você saber o que é que cai de CAPS, né? Quais são as principais, né, características, o que é cobrado sobre esse assunto dentro da rede de atenção psicossocial. Psicopatologias também tem caído muito, tá? O que é que cai dentro das psicopatologias? Aí é o que a gente vai, né, o que eu vou conversar com vocês daqui a pouquinho, que é o tema dessa nossa live de hoje, tá? Caem emergências psiquiátricas, psicoses, suicídio, tá? Então, dentro das emergências, o que é cobrado? Como é que é a abordagem a esse paciente, tá? Psicofármacos, quais são as classes farmacológicas que mais caem? O que é cobrado acerca dos psicofármacos? Mecanismo de ação, efeitos colaterais, tá? Então, nós temos diversas, né, abordagens que podem cair aí a respeito dos psicofármacos, tá? E, por fim, o processo de enfermagem ao paciente com transtornos mentais. Gente, nesse caso, tá? Nós vamos ter aí a atuação do enfermeiro dentro de todos esses contextos. Então, posso ter o papel do enfermeiro dentro da RAPS, posso ter o papel do enfermeiro, por exemplo, no manejo de situações de psicopatologias ou de emergências psiquiátricas, posso ter o papel do enfermeiro na administração dos psicofármacos, o que é que ele tem que reconhecer como sinais, como efeitos colaterais, efeitos adversos das medicações, como é que ele pode orientar o paciente. Então, vocês estão observando, né, que são várias coisas, né, vários temas, mas a gente vai conseguir direcionar para você o que é que vai cair substancialmente dentro de cada um desses assuntos maiores, tá? E trazendo para hoje, né, para a nossa conversa de hoje, tá? Eu posso falar para vocês em relação ao conteúdo das psicopatologias, certo? Nesse caso, em relação a esse assunto especificamente, os transtornos que são mais cobrados, né, são em ordem de relevância os transtornos do espectro da esquizofrenia
Então, geralmente, essa é a psicopatologia que mais tem caído nos concursos. Professor, e como é que é cobrado? A gente vai falar, né? Eu vou dar aqui alguns pontos para você saber o que é que dentro desses assuntos, né? Como é que dentro desse transtorno específico, isso vai ser cobrado, tá bom? Vou dar aqui algumas dicas. Depois nós temos os transtornos de humor, seguido dos transtornos de ansiedade, seguido de questões de transtornos por uso de substâncias, principalmente o álcool. Então, por que eu coloquei aqui principalmente o álcool? Porque o álcool a gente tem uma série de desdobramentos, né, que podem ser cobrados em questão de concurso. Então, alguns quadros clínicos específicos relacionados ao abuso e à abstinência do álcool, por exemplo, tá? Os transtornos de personalidade, transtorno obsessivo compulsivo e o transtorno de estresse pós-traumático. Então, essa ordenzinha, tá? Que eu fiz aqui para vocês, ilustrando, tá? Em relação a esse conteúdo, por ordem de relevância, é como geralmente eles vêm nos concursos, tá? Então, ou seja, o que é que isso quer dizer? A frequência com que eles têm caído, tá? Então, assim, numa prova X, sempre tem caído uma questão de esquizofrenia. Numa prova Y, sempre vem uma de esquizofrenia e uma de transtorno de humor. Então, muitas vezes, pelo padrão da banca, a gente consegue identificar questões mais frequentes. E aí, né, o que é que a gente precisa estudar dentro desse subtema, né, ou dentro dessa patologia específica, né? Então, isso é que é importante da gente observar, tá bom? E aqui para a enfermagem, aí eu falei de várias psicopatologias, né? Professora, como é que isso vai ser cobrado para a enfermagem? Se cair no meu concurso, qual é a abordagem que a banca dá? Então, pessoal, geralmente, né, quando eu falo de psicopatologias, eu estou me referindo, né, a transtornos mentais de acordo com essa classificação que eu dei para vocês, né, por ordem de frequência. Mas dentro dessas psicopatologias mais específicas, algumas coisas são cobradas com mais frequência, com mais relevância. Dentre elas nós temos os sinais e sintomas, tá certo? Então, como é que aquela psicopatologia se apresenta? Então, basicamente, cada psicopatologia ela vai ter, né, ou um transtorno mental, ele vai ter manifestações por meio de sinais e sintomas bem característicos, que é o que a gente chama de patognomônicos, tá? Ou seja, eu tenho traços fortes, tá? De sinais e de sintomas que são bem característicos daquela doença e vão me ajudar a tentar fechar um diagnóstico, né? No caso, quando eu falo assim, o diagnóstico médico, claro, né? Lembrando que o diagnóstico da psicopatologia ele é competência médica, mas todos os profissionais da saúde mental e que lidam, né, com esse público precisam saber, né? Precisam saber quais são os sinais e sintomas característicos daquele tipo de adoecimento. E é por isso, né, que isso é cobrado em prova. Por isso que esse conteúdo é interessante, né? Você saber e aprofundar mais um pouco. Então, em relação aos sinais e sintomas, nós temos basicamente, as principais alterações das funções mentais, que são características, né, de algumas psicopatologias, são aqueles traços mais marcantes. E também em relação, né, a essa parte de agrupamento de sinais e sintomas, nós também podemos ter cobrados nas questões os subtipos ou classificações dos transtornos. Por exemplo, quando eu falo, né, dos transtornos do espectro da esquizofrenia. Então, eu tenho basicamente, quando eu falo de espectro, eu digo que tem várias apresentações daquelas psicopatologias, né, nesse espectro, que tem características bem semelhantes, mas que por algum ou outro, um detalhe ou outro, né,
aquela manifestação ela não vai se encaixar nessa porque falta algum critério, falta algum parâmetro, tá? Então esse espectro, ele geralmente conjuga diversas patologias com características bem semelhantes, mas vai ter, né, exatamente aí algum critério que vai faltar para um ou para outra, modificando então essa classificação, tá certo? E aí, pessoal, eu passo para a segunda vertente do que é muito cobrado nas questões de psicopatologia, que são os termos técnicos. Lembram lá, né, da parte da semiologia, da semiotécnica? A gente tem muitos termos técnicos, né? Tem um dicionário, inclusive, de termos técnicos. Por exemplo, quando eu quero me referir a sangue, né? Eu falo de hemo, né? Terapia, vamos supor, hemotransfusão, transfusão de sangue, né? Os termos técnicos como, por exemplo, algia, que significa dor, pneumonia, né? Infecção ou inflamação do parênquima pulmonar, causada por vírus, bactérias. Então, a gente tem esses termos técnicos, tá certo? Que eles devem ser bem conhecidos nossos. Mas na nossa prática, geralmente nós temos esses termos clínicos, né? Mais relacionados à parte da clínica médica, clínica cirúrgica e às vezes, né, os termos técnicos para a saúde mental ficam um pouquinho em segundo plano. Por que eu falo isso? Porque o conteúdo da saúde mental é sabidamente um conteúdo pouco explorado, principalmente na graduação, né? E como eu falei, ele está vindo com muita força nos últimos concursos. Então é importante que na preparação você volte, né, um olhar diferenciado para esse conteúdo. Só que aí, como a gente não tem muita prática, é uma área muito específica, algumas coisas podem se perder, né? Ou então a gente pode não ter muita familiaridade. E aí, por isso que nessa situação o Alta Performance vai te ajudar a, assim, fazer aquele apanhado dos principais termos técnicos que podem cair, né, nas suas provas de concurso aí que você busca fazer, tá bom? E aí esses termos técnicos, geralmente eles estarão relacionados às alterações das funções mentais. Professora, a senhora está falando muito de funções mentais. Eu vou já entrar nesse slide, tá certo? Para a gente relembrar um pouquinho sobre as funções mentais e começar aí, né, as dicas importantes e a proposta, né, que o APS busca na sua preparação. E os termos em relação aos critérios de diagnóstico, né, do DSM-5, tá? Que é o manual estatístico, né, e diagnóstico dos transtornos mentais, tá bom? Então, pessoal, os critérios do DSM-5, tá? São os critérios hoje mais adotados para que eu diagnostique as psicopatologias, né? Muito cuidado, por quê? Porque o diagnóstico, gente, não é para rotular o paciente, não é para colocá-lo numa caixinha, até porque muitos diagnósticos, né, relacionados às psicopatologias, eles ficam muito fronteiriços, às vezes ficam diagnósticos, como a gente chama, interrogados, porque o paciente muitas vezes pode apresentar características limítrofes entre um transtorno e outro, tá? Ou dentro de um espectro de transtornos, ele ficar entre uma característica e outra, tá? Então é bem delicado essa questão do diagnóstico, mas o intuito é para melhorar a questão da qualidade de vida do paciente, para direcionar melhor o tratamento, né, para melhorar aí a proposta, né, das condutas multiprofissionais para que esse paciente, né, consiga assim, manter o seu padrão de vida o mais funcionante possível, levando em conta que grande parte, né, de algumas psicopatologias, elas são crônicas, tá? Então o paciente precisa aprender a conviver com elas, tá bom? E aí, pessoal, em relação à nossa proposta, tá? Passando aqui, como é que a gente vai estudar? Já dei aqui uma pincelada
né, do que é que cai mais nessa parte das psicopatologias e como é que isso é cobrado em prova, tá? Então, basicamente, são esses os conteúdos, certo, das psicopatologias, e elas podem ser cobradas nas suas questões de prova com questões pontuais, ou seja, aquela questão tudo ou nada. Então, o termo técnico, por exemplo, ecolalia, diz respeito a, aí item A, tarará, tarará, item B, tarará, tarará, item C, tarará, tarará, certo? É a questão mais pontual. Por exemplo, esquizofrenia do tipo catatônica se caracteriza por item A, quadro, né, de desorganização, de desorganização do pensamento, agitação psicomotora. Item B, paciente com presença ou predominância de sintomas negativos. Então, basicamente, a questão ela pode vir com essas características, tá? Ou então, as questões do tipo caso clínico, ou seja, a banca traz um caso clínico bem estruturado, né? Fala sobre as características do paciente, o contexto, e aí ele vai cobrar em cima, né, dessa apresentação várias, né? Ele tem várias possibilidades de cobrar, tá certo? Esses assuntos que a gente acabou de ver. Então, dentro de um caso clínico, ele pode cobrar para você sinais e sintomas, pedir que você sugira qual o diagnóstico, né, de acordo com essa apresentação clínica, essas manifestações clínicas. Ele pode pedir para você designar quais são os termos técnicos, né, o significado de termos técnicos que podem ter aparecido nos casos clínicos. Eles podem pedir quais são os critérios ou qual é o critério principal daquele caso clínico, tá bom? Então, é basicamente assim que as questões, né, em saúde mental com foco nas psicopatologias têm sido cobradas, tá joia? E aí, pessoal, vamos começar aqui um pouquinho, tá? A falar das funções mentais. Essa parte mais teórica é só para a gente começar a entender o processo das psicopatologias. Então, as psicopatologias, elas são alterações relacionadas às funções mentais. Para que você saiba qual é o sinal, né, ou o sintoma mais característico ou mais predominante em uma psicopatologia ou em outra, é super importante que você entenda a correlação, tá, das funções mentais entre si e entendê-las também de maneira individual, para que você consiga identificar, né, assim de pronto, quando você pegar uma questão de prova, qual é a função mental que está mais afetada ou a função mental que não fica afetada naquela psicopatologia ou patologia mais específica que a questão te apresenta, tá? Então, é super importante que você comece, né, aqui o primeiro tijolinho dos seus estudos para psicopatologia tem que ser o conhecimento das funções mentais, porque elas é que estarão alteradas nos seus processos psicopatológicos, aqueles que você vai estudar para a sua prova do concurso, tá certo? Como, por exemplo, quando a gente vai estudar alteração cardiovascular, o que é que você tem que saber? Você tem que saber qual é a frequência, a margem de frequência cardíaca considerada normal, né, a faixa. O que é uma bradicardia, o que é uma taquicardia? O que é que um ataque cardíaco pode indicar? O que é que uma bradicardia pode indicar? Quais são as estruturas cardíacas que estão alteradas, por exemplo, na insuficiência cardíaca congestiva, tá? Então, essa parte estrutural, né, que a gente observa mais palpável nos outros adoecimentos da clínica médica, aqui nas psicopatologias eles vão ser mais, digamos assim, não tão palpáveis, tá? Então é interessante que você perceba que as funções mentais, elas vão muitas vezes, né,
ter interrelações, tá? Elas vão ultrapassar alguns limites e é importante que você saiba que essa, tá, classificação ou essa estruturação que eu trouxe aqui para vocês, ela é uma estruturação, tá certo? Que a maioria dos autores adota, mas muitas literaturas de psiquiatria, de saúde mental, eles consideram às vezes algumas funções mentais em conjunto, não dissociadas uma da outra. Mas essa daqui, tá certo? É uma das estruturas, né, da literatura mais didáticas, que inclusive ajuda você a, né, conseguir memorizar por meio dessa técnicazinha, tá? Que eu acho muito bacana, que é você dividir, né, algumas funções mentais e, por incrível que pareça, além de você conseguir identificar, tá certo? Fazer essa separação, né? Conseguir organizar aí na sua cabeça todas as funções mentais, ainda é possível que você observe quais são as funções mentais relacionadas a um tipo de alteração X e a um tipo de alteração Y. Professor, eu acho que a senhora está falando grego, não entendi, foi nada. Mas você vai já entender. Tô só dando uma pincelada aqui para a gente começar, tá bom? Opa! Então, pessoal, vamos começar aqui nossa conversa falando das funções mentais. Então, basicamente, eu tenho 11 funções mentais: consciência, atenção, senso-percepção, orientação, memória, inteligência, afetividade, pensamento, juízo crítico, conduta e linguagem. Basicamente, né, são funções mentais que são observadas na hora do exame clínico do paciente, o exame mental, o exame avaliação do estado mental ou o exame mental do paciente, tá bom? Primeira dica em relação a você tentar agrupar aí para entender o que são essas funções mentais. Você vem até a 6ª função mental, que vai de consciência até inteligência. Cada primeira letrinha, tá, da palavra, ela vai me ajudar a construir a primeira palavrinha mnemônica para você não esquecer mais. Então, ó, casome, certo? Casome, C-A-S-O-M-I. Casome, C de consciência, A de atenção, S de sensopercepção, O de orientação, M de memória e I de inteligência, tá? O casome traz essas 6 funções mentais e quando elas estão alteradas, ou seja, quando elas estão fora do padrão de normalidade, geralmente eu vou considerar alterações no estado mental relacionados às chamadas síndromes cerebrais orgânicas. Professor, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso ter situações, tá certo? Como traumas, transtornos metabólicos ou distúrbios metabólicos, processos degenerativos ou neurodegenerativos que vão influenciar nessas funções mentais, ou em ou em várias, tá? E aqui ele dá o exemplo das demências e do delirium. Cuidado! Primeira dica, existe uma diferença enorme entre delírio e delirium, certo? São 2 condições diferentes. O delirium, ele é uma alteração, tá certo? Uma alteração de estado, né, mental, mas ele envolve obrigatoriamente um rebaixamento do nível de consciência. No delírio, não. No delírio, a gente vai ver mais à frente, ele é uma alteração na função da sensopercepção e também do juízo crítico, tá bom? Daqui a pouco a gente vai passar para essa parte.
Mas você conseguiu ver, organizar aí direitinho na sua cabeça que o casome, ele está relacionado a alterações que são geralmente de origens, né, síndromes cerebrais orgânicas, tá bom? Vou passar para o segundo bloco de funções mentais. Então, eu venho com a afetividade, ou o chamado afeto e humor, ou ainda humor. Professor, eu posso encontrar também com o nome de humor ou afeto? Pode, tá? Qual é a dica? Alguns autores usam humor e afeto como sinônimos. Mas o humor, você tem que lembrar que é o quê? É o estado mais frequente ou mais permanente do indivíduo. E o afeto, ele é a forma que o indivíduo manifesta o seu humor. Por exemplo, se eu estou de bom humor, o meu afeto ele vai ser o quê? Um afeto mais exaltado, mais explícito. Por quê? Porque se eu estou de bom humor, eu vou sorrir mais, eu vou ser mais comunicativo, né? Então, basicamente, o afeto ele é a manifestação ou a expressão do humor. Em situações nas quais eu tenho algumas psicopatologias, eu posso ter alterações entre o humor e o afeto. É bem possível, que é o que a gente chama, por exemplo, de incongruência afetiva. A pessoa está triste, mas ela não demonstra o afeto triste. Então, ela pode estar triste e sorrir, né? Então, nós temos uma incongruência entre o afeto e o humor, tá bom? Depois eu tenho o pensamento, que o pensamento ele é a forma, né, que vai estar muito ligada à inteligência, à forma do raciocínio. Então, basicamente, o pensamento ele vai englobar a forma, o conteúdo, né, e a linearidade desse pensamento, a qualidade desse pensamento, tá? O juízo crítico, né, que diz respeito à questão, né, da vivência mesmo em sociedade, a questão de saber quais são os padrões, o que é certo, o que é errado. Né? O juízo crítico, ele geralmente se encontra muito afetado nos transtornos do espectro da esquizofrenia, porque a pessoa perde o senso da realidade. Então, ela não sabe distinguir o que é real e o que é, né, imaginário ou o que é fantasioso. A questão da conduta, né, que é a forma de se portar mediante essas funções mentais, por exemplo, do pensamento, do juízo crítico, do próprio afeto. Então, é perceber, gente, que mesmo que esses pontos eles estejam divididos, né, numa maneira didática para a gente estudar, todos eles têm uma interconexão, tá certo? E por fim, a linguagem, que é a forma de comunicação. Então, é toda aquela parte subjetiva, né? Como eu apreendo, o que eu percebo, que aqui eu tenho a linguagem verbal, a linguagem não verbal, a linguagem escrita, certo? Então, eu tenho diversas expressões do intelecto, da memória, por meio da própria escrita, por meio da verbalização. E como é que eu posso lembrar aqui dessa técnica mnemônica? Vou apagar aqui só para não confundir muito vocês, tá? Então, a segunda parte das funções mentais, eu tenho a afetividade, o pensamento. Aí aqui você vai pegar o PE, o juízo, o JU, o C de conduta, o CO, desculpa, de conduta e o L de linguagem. Que aí vai ficar, né, o termo APEJUCOL. Então, nesse termo APEJUCOL, eu tenho basicamente alterações de funções mentais, onde eu tenho aí sim as alterações ou os transtornos de natureza realmente mental, que são as síndromes psicóticas e os transtornos de humor, tá bom? Então, essa é a primeira dica, né? Que fica aí para você organizar e nesse primeiro tijolinho você tentar entender, né, como é que você vai estudar em relação às funções, às psicopatologias, tá certo? Então, uma vez que você estuda as funções mentais na base, tá?
você vai conseguir compreender aí os processos psicopatológicos. Professor, é só isso que eu tenho que fazer? Só memorizar as funções mentais? De jeito nenhum. Essa é só a pontinha do iceberg, tá? Alta performance vai ser o que para você? Vai ser você entender cada uma dessas funções mentais e quais são as possíveis alterações. Como é que elas podem ser cobradas em prova, tá certo? Então, aqui é só a pontinha mesmo, né? Importante desse assunto, e a gente ainda tem muito mais a explorar só sobre essa primeira parte, tá bom? Então, vamos seguindo? Então, vem comigo para a gente começar agora a conversar mais profundamente sobre as psicopatologias. Então, pessoal, como eu falei para vocês, nós temos aí classificações diagnósticas que são, né, classificações utilizadas pelo profissional médico para estabelecer qual o diagnóstico, né, mais próximo ou mais fidedigno àquela, né, manifestação de sinais e sintomas. Em psicopatologias, geralmente nós temos a adoção de critérios, né, que vão elencar ali aqueles sinais e sintomas dentro de um quadro mais específico. Então, basicamente, nós temos, né, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM-5, e nós temos a classificação de transtornos mentais e de comportamento, né, da CID-10. Professora, qual que é mais cobrado? Pessoal, depende, né, do médico, depende do contexto da clínica, mas hoje em dia, né, o DSM-5 ele tem sido utilizado em ampla escala. Por quê? Porque ele é um manual bastante completo, tá certo? E ele, assim, tem uma linguagem muito acessível, tá? Não que o CID não tenha, mas o DSM-5, né, ele é mais multiprofissional, né? Ele permite aí um estudo das psicopatologias, né, de uma forma mais abrangente, tá? E aí, basicamente, as questões de concurso, elas têm cobrado muitos critérios relacionados ao DSM-5, tá? Nas provas que são, né, para residentes em médicos de psiquiatria ou para psiquiatras, né, o CID é bem cobrado, tá? O DSM-5 também, mas se observa mais o CID-10. No DSM-5 nós observamos aí, né, cair para concursos mais multiprofissionais, como o psicólogo, né? E o enfermeiro, que é especialista em saúde mental, ok? E aí, para a gente começar, né, ver um pouquinho como é que isso pode ser cobrado, tá, numa prova de concurso, por exemplo. Então, o Manual de Diagnóstico Estatístico da Associação Psiquiátrica Americana, o DSM, é um sistema de classificação. Sendo assim, é correto afirmar: item A. Para que alguém seja diagnosticado com um transtorno, é necessário que se enquadre perfeitamente em todos os sintomas utilizados como critérios, porque não se compreende que os limites dos quadros patológicos sejam tão fixos. Pessoal, exatamente como eu acabei de falar para vocês, a gente tem aí uma interseção, às vezes, muito importante entre algumas sintomatologias, entre alguns sinais. Então, às vezes é muito difícil você encaixar o paciente em todos os critérios e de uma forma assim como se fosse colocá-lo numa caixa, tá? A intenção do manual não é essa, é dar um norte para para o profissional médico conseguir, né, fechar aquele diagnóstico o mais próximo possível, né, daquela sintomatologia, daquela clínica apresentada pelo paciente, tá certo? No item B, o manual, embora possa servir para a orientação de profissionais quanto ao diagnóstico do paciente, serve para explicar a origem dos fenômenos que causam perturbação psíquica e não limita-se a descrever os quadros patológicos, fornecendo critérios para o diagnóstico de cada um deles.
Pessoal, o DSM-5, ele não vai, tá certo, explicar a origem de fenômenos que causam perturbação psíquica. Ele traz, sim, a parte epidemiológica, né, ele traz a influência, né, multifatorial, por exemplo, genética, ambiental, e algumas alterações, né, externas que podem, né, levar aos transtornos, mas ele é um manual de classificação, certo? Aqui nós temos nos livros de psicopatologia, tá bom? No item C, vou desaparecer aqui um pouco. Ai, meu Deus, fui lá para o final, gente. Socorro! Peraí. Problema nos bastidores. Gente, é assim, ao vivo é desse jeito, tá? Pronto. Então, voltando aqui, né? Deixa eu desaparecer. Pronto. Então, no DSM, no item C, busca-se atingir uma linguagem comum no campo da psicopatologia, de modo que possa ser de utilidade a diferentes orientações dentro da psicologia e psiquiatria. Então, a parte biológica, psicodinâmica, cognitiva, comportamental e sistêmica, e também a assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, profissionais da saúde e advogados, né? O pessoal que trabalha, gente, com a parte forense ou a psiquiatria forense, tá? Constituindo-se em uma espécie de linguagem global no campo psicopatológico. Pessoal, dessa conversinha que eu tive com vocês, explicando brevemente sobre o DSM-5, qual resposta você marcaria para mim? O item B ou o item C? Eu te pergunto, olhando esses dois itens aqui que foram um pouco mais chamativos. Gente, vou passar logo para a resposta, ó. Item C, tá certo? Perfeitinho com a conversinha que eu tive com você. E é assim que a gente vai conversar ao longo do Alta Performance. Eu te trazendo, ó, te puxando para cá, para dentro da questão. Eu vou te pincelar antes e vou te dizer, ó, quando você olhar para esse item, pode marcar sem medo. Essa palavra X aqui, ó, acende logo, né, a sua percepção. Ah, esse item pode ser o correto. Então, é mais ou menos assim, tá certo? Que você deve conduzir aí o estudo da sua questão, a apreciação da sua questão na hora da prova, tá bom? Deixa eu desaparecer aqui para a gente ver o item D. O DSM é muito conhecido e comumente referido como a Bíblia da Psiquiatria. Ele é o único manual de diagnóstico e é considerado oficial. Pessoal, isso a gente viu que não é verdade, né? Nós temos aí também o CID-10, né? Ele não é o único manual de diagnóstico e também, né, não é a Bíblia, tá? Nós temos outro, tá, código para classificar as psicopatologias, tá certo? E aí, pessoal, antes de passar agora para as partes específicas, né, de psicopatologias específicas, eu vou dar uma paradinha para te deixar aí com a professora Michele, que vai te passar um recadinho bem importante para você. Daqui a pouco eu volto para continuar essa nossa live, tá bom? Até já! Olá pessoal, sou a professora Michele Sampaio e estou aqui para lhe dar as boas-vindas à Semana Alta Performance para Concursos na Saúde. Antes de darmos continuidade à live do dia, eu gostaria de apresentar a metodologia APC Saúde, tá? Mas professora, o APC Saúde não é só mais um curso de preparação para concursos? É aí que você se engana. Se você não tem disciplina, se você não tem foco, se você não consegue ter constância, concentração e lhe falta tempo para estudar, você precisa conhecer essa metodologia. Então deixa eu te falar as vantagens que você vai ter ao entrar para o grupo seleto do APC Saúde. Você vai ter acesso ao Trilha Estratégica, que é uma análise estatística módulo a módulo dentro do APC Saúde, que vai te mostrar em ordem de prioridades como você vai estudar cada conteúdo do APC. Outra vantagem é o Fórum Tira Dúvidas semanal, onde você terá acesso diretamente aos professores do APC Saúde para tirar as suas dúvidas. Você também vai ter acesso a diversos simulados por banca, simulado EBSER, simulado Sara Kubitschek, simulado tribunais,
simulado Senado Federal. Então, dos grandes concursos, nós vamos fazer a simulação de provas para avaliar o teu desempenho. Planejamento e cronograma de estudos, orientação para prova de títulos, isso ninguém tem, pessoal. Atualizações semanais sobre os principais concursos, residências, processos seletivos do Brasil, material completo em PDF e questões extras a cada módulo dentro do Alta Performance. Outro diferencial do Alta Performance é um módulo completo de inteligência emocional para concursos com um dos maiores experts em inteligência emocional para concursos públicos do Brasil. E para finalizar com chave de ouro todas essas vantagens, você ainda vai ter a opção de utilizar a carga horária do APC Saúde como base para um de nossos cursos de pós-graduação. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? Professora, quanto é o curso? Quanto é a metodologia Alta Performance? Quanto eu vou ter que desembolsar para entrar na metodologia, para entrar nesse grupo seleto? Gente, a metodologia Alta Performance, ela custa R$ 1.799 com todas essas vantagens que eu acabei de explicar para você. No entanto, como sempre, o curso MS lança seus cursos com preço promocional. Então, segura aí que lá vem a promoção. O curso que custa R$ 1.799 vai sair para você no período promocional por R$ 997 para pagamento à vista. Tem como pagar parcelado? 12 parcelas de R$ 97,20. Não perde tempo, esses valores são só durante o período promocional, tá? Vamos juntos dar uma reviravolta no mundo dos concursos. Entre para a metodologia Alta Performance. Olá, pessoal! Estou de volta para continuar a nossa live, né? Então, vamos voltar aqui para a gente ver, né, um pouquinho do transtorno, né, do espectro da esquizofrenia, os transtornos, tá? Como eu falei para vocês, esse é um assunto que cai bastante nas provas, tá? Sinais e sintomas, né, os tipos de esquizofrenia. E aí eu trouxe, pessoal, esse pequeno mapa, tá? Aqui pode, não sei se tá bem visível para vocês, ficou a letra um pouquinho pequenininha, tá? Mas só para adiantar, né, que o material ele vai estar bem estruturado dessa forma. Então, é um conteúdo que vai ser de fácil apreensão para você observar, por exemplo, né, quais são os principais sinais e sintomas da esquizofrenia, né, do transtorno esquizoafetivo, quais são os critérios de classificação, tá bom? Então, vamos começar a falar aqui um pouquinho, tá, sobre a esquizofrenia. Professora, desses três, qual que cai mais? Esquizofrenia, certo? Geralmente, se a questão cobrar transtorno esquizoafetivo ou transtorno esquizofreniforme, ela pode cobrar para você, dentro de um item, a diferença entre esses dois, tá? Ela pode, por exemplo, trocar os diagnósticos, o critério diagnóstico, tá bom? Professora, como é que eu não vou confundir esquizofrênico e esquizofrenia? Meu Deus, é tudo parecido. Você não vai confundir. Tenha calma, pequeno gafanhoto. Pense devagar, vamos colocando tudo na caixinha, lembrando sempre de botar uma cordinha em cada caixinha. Lembrar que todas elas estão juntas, mas cada coisinha vai estar no seu devido lugar. Então, se eu falo que é um transtorno do espectro da esquizofrenia, então eu tenho manifestações bem semelhantes, mas semelhantes, não são iguais. Então, eu vou começar pela maior, esquizofrenia, certo? A esquizofrenia, ela vai incluir alteração na percepção, na emoção, na cognição, no pensamento e no comportamento. É a clássica mente dividida, certo? Dividida, certo? O paciente, ele não consegue saber o que é fruto, tá, da sua imaginação e o que é realidade, ok? Geralmente a esquizofrenia, ela se inicia antes dos 25 anos e segundo, né, o DSM, tá, que é como é muito cobrado em prova. Eu
coloquei aqui, não coloquei todos, a gente tem vários critérios, então critério A, B, C, D, E, F, e cada critério ele tem uma correlação, ele tem uma descrição característica. Mas para você direcionar, tá? Quais são os 2 critérios principais da esquizofrenia? O que é que você tem que saber? O critério A, que aí ele vai falar dos sinais e sintomas. Então, 2 ou mais dos itens a seguir, cada um presente por uma quantidade significativa de tempo durante o período de 1 mês ou menos, se o paciente tiver sido tratado, e pelo menos um deles tem que ser o 1, o 2 ou o 3. Esse paciente tem que ter pelo menos, durante 1 mês, tem que ter pelo menos delírio e alucinação, aí no caso ele vem, ó, ele pede 2 ou mais dos itens a seguir, mas obrigatoriamente eu tenho que ter 1, 2 ou 3. Então, delírios, alucinações, discurso desorganizado, comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico. Então, o que é que quando ele fala desorganizado? É fora do controle. Quando eu falo de discurso desorganizado, eu falo de pensamento desorganizado, de verbalização desorganizada. Pense numa casa toda confusa, toda desorganizada, virada de cabeça para baixo. Aplique isso a um ser humano. Então, um ser humano que não fala nada com nada, que não se movimenta, não tem uma movimentação considerada normal, né? Os movimentos sem ordem, né? Os movimentos sem perspectiva, tá? Ou então catatônico, paciente, né, totalmente sem movimento, ou então, né, com sinais bem negativos. E os sintomas chamados de negativos na esquizofrenia. Então, nós temos os sintomas positivos e os sintomas negativos. Os sintomas positivos geralmente são os para cima, agitação psicomotora, tá? O pensamento muito acelerado, pense tudo para cima. Tudo que for positivo, tá certo? Paciente muito falante, tá? E os negativos são os mais tendendo, né, a um estado de embotamento afetivo, paciente sem vontade. Então, aquele paciente que está mais down, está mais recolhido, está mais numa postura de poucos movimentos, né, sem interação, tá bom? E o critério C são sinais contínuos de perturbação, dessas perturbações, teoricamente, do critério A, durante pelo menos 6 meses. Então, se for um ou outro sinal aqui, mas eu noto que o indivíduo está perturbado nesse período mais longo, vai ser um dos critérios, né? Ou vai entrar como um critério para que eu pense no quadro de esquizofrenia, tá? O transtorno esquizoafetivo. Transtorno esquizoafetivo segundo o DSM-5. Ó, se eu falar transtorno esquizo, eu estou me lembrando de esquizofrenia. Se eu falar em afetivo, eu estou falando em quê? Afeto, que lembra o quê? Humor. Então, eu estou me lembrando de misturar, né? Esquizofrenia com transtorno de humor. Por isso, é esquizoafetivo, tá certo? Então, nesse caso, esquizoafetivo quer dizer, nesse transtorno, tá? Eu vou ter misturado um quadro, né? Das psicoses, que no caso é a esquizofrenia, com transtorno de humor. Quem são os transtornos de humor? Depressão, né? E o transtorno de bipolaridade, que são flutuações entre depressão e mania, tá joia? Então, para facilitar, ó, transtorno de espectro da esquizofrenia, chamado de esquizoafetivo. Sintomas psicóticos junto com transtorno de humor. Transtorno de humor não tem na esquizofrenia pura, tá certo? Então, ó, segundo o DSM-5, só apagar aqui para não ficar muito poluído, tá certo? Então, um período ininterrupto de doença durante o qual há um episódio depressivo maior, né? Ou um episódio maníaco. Outro critério,
Delírios ou alucinações por 2 semanas ou mais, 2 semanas, na esquizofrenia, 1 mês. Só que, nesse caso, ele não pede um transtorno de humor associado. E no item C, episódios de humor estão presentes na maior parte da duração total das fases ativa e residual da doença. No caso do quadro da esquizofrenia, eu ainda tenho aí o transtorno de humor associado. E o transtorno esquizofreniforme, certo? É só você lembrar, o forme lembra a forma da esquizofrenia. Então, basicamente, segundo o DSM-5, ele tem que obedecer a todos os critérios da esquizofrenia, tá? Mas ele tem que durar pelo menos 1 mês e menos do que 6 meses, que é o que pede, né, o transtorno, né, geralmente esquizoafetivo, mas aqui ele não tem, nenhum quadro, né, de alteração no afeto ou no humor. Então, dura pelo menos 1 mês, mais menos que 6 meses, tá bom? No caso da esquizofrenia, ele pede uma duração de 1 mês. Estão conseguindo perceber essa diferença? Então, sempre lembre de associar o nome, principalmente ao tempo de manifestação dos sintomas, tá joia? E aqui, pessoal, outra coisinha que é muito cobrada em prova em relação à esquizofrenia, os subtipos de esquizofrenia caem bastante, tá certo? Então, nós temos a paranoide, é só você lembrar, fulano é paranoico, ou seja, ele tem uma ideia fixa de quê? De perseguição, que aqui no caso a gente chama dos delírios de perseguição ou grandeza. E geralmente nesse subtipo de esquizofrenia nós temos as famosas alucinações. Essas alucinações frequentemente são alucinações de natureza auditiva, tá certo? Isso cai bastante em prova, seguidas das alucinações visuais, mas o maior componente alucinatório é de caráter auditivo. Depois nós temos a esquizofrenia do tipo desorganizada. Então, o paciente adota um comportamento mais primitivo, né? Então, interação social diminui, tá? Ele fica mais agitado, fica mais desinibido e desordenado. Então, processo de pensamento, a parte psicomotora, né? A junção de pensamento e movimento também fica bem desorganizada. Paciente catatônico, então é o paciente que tem uma alteração profunda na parte motora. Então, ele pode ter um quadro de estupor, né? Que é aquele quadro mais largado, negativismo, ele se negar, né, a se mover, a realizar suas atividades, fica na posição de rigidez, tá? Então ele fica bem lá, né? Existe até uma postura chamada de flexibilidade séria, que ele fica parado durante muito tempo, inclusive numa posição até desconfortável, mas ele fica ali por horas. E eu posso ter, né, por outro lado, quadros de excitação ou então a adoção de posturas bizarras. O outro subtipo, que é um indiferenciado, né? Vocês vão perceber que quando eu vou classificar, né, segundo o DSM, que no caso, esse subtipo de esquizofrenia, ele não é mais trazido na edição 5, que é a última do DSM, né? Esses subtipos, eles foram abolidos, mas ainda é muito cobrado em prova, tá? Eles são trazidos lá no CID-10, tá bom? Mas ele ainda é bastante cobrado em prova, inclusive, né, o nome com a sua caracterização, tá bom? E aí, no padrão indiferenciado, ele não vai se enquadrar em nenhum desses outros subtipos que eu mencionei anteriormente. E o subtipo residual, que é quando eu tenho evidências contínuas do transtorno sem um conjunto completo de sinais e sintomas ativos ou suficientes para enquadrar-se em outro subtipo, tá certo? Então, o paciente apresenta sinais e sintomas pingados de um tipo, de outro, mas eu não consigo, né, enquadrá-lo num subtipo específico, não consigo encaixá-lo, né, mas ele tem efetivamente o quadro de esquizofrenia, tá bom? Aí aqui eu trouxe só, né, aquela partezinha
do mapa para vocês verem com mais, né, clareza, mas vamos ver aqui como é que esse conteúdo pode ser cobrado em questão e como é que você, ó, depois dessas explicações vai bater o olho e já vai me dar a resposta, ó. Pode-se afirmar que são sintomas da esquizofrenia características da fase ativa, exceto. O que foi que eu falei lá nos critérios? Delírios, alucinações, discurso desorganizado e comportamento catatônico. Empatia. Ixi, foi só o que sobrou, professor. Eu sabia de tudo isso. Mas empatia, ele nem menciona empatia nos critérios diagnósticos, né? E você sabe que ele é um indivíduo que está o quê? Desorganizado, tá? Então, já é o seu item, né? O item que você vai marcar. Tá vendo o que é alta performance? Você estudou o conteúdo direcionado, bateu o olho na questão, já sabe qual é a resposta certa, né? Vamos para a próxima. Uma das alterações da linguagem que pode estar presente na esquizofrenia é a criação por parte do paciente de palavras inteiramente novas ou a criação de novos sentidos para palavras já existentes. Tal alteração da linguagem recebe o nome de, lembra lá, pessoal, da linguagem, último item lá das funções mentais. Tá aqui, coloquei lá no quadrinho para vocês no início, o que é que poderia ser cobrado? Termo técnico, ó, em relação à função da linguagem. Então, ecolalia, ó, ele fala criação de novos sentidos para palavras que já existem. Novo sentido quer dizer o quê? Neo. Olha só, alguém já achou a resposta da questão? Item A, ecolalia. Item B, logoclonia. Item C, neologismo. E item D, verbigeração. Pessoal, só pela criação de novo sentido, ó, neologismo. Ecolalia é a repetição, só lembrar do eco, né? De uma palavra ou de um pedaço, de uma frase, tá certo? Que esse paciente geralmente pode adotar. Logoclonia, que aqui no caso ele vai fazer uma repetição, geralmente da última sílaba de uma palavra. E a verbigeração, que são ideias repetidas, mas que não tem sentido. O paciente fica repetindo a mesma ideia ou a mesma frase, tá certo? Mas tá mais relacionado à questão do componente da ideia, tá joia? Então, você vai marcar aí o item C. Aí, gente, passo aqui para os transtornos de ansiedade, né? Segunda matéria aí, segundo ponto que cai bastante em prova. Então, os transtornos de ansiedade, eles vão ser subdivididos basicamente no transtorno do pânico, na agorafobia, nas fobias específicas, no transtorno de ansiedade social e no transtorno de ansiedade generalizada. Pessoal, para facilitar a nossa vida, quando eu falo de ansiedade, ansiedade é o quê? Ansiedade é um estado de antecipação a algum evento da nossa vida que vai acontecer. Então, por exemplo, estou ansioso pela prova, estou ansioso pela entrevista do emprego, mas quando os níveis de ansiedade eles saem do controle, ou seja, eles passam a ocupar um espaço de tempo muito grande da vida do indivíduo, ou eles são desencadeados por episódios ou por situações que normalmente o indivíduo não ficaria ansioso, e isso passa a interferir, né, na execução das suas atividades de vida diária, seus processos de pensamento, isso, né, é considerado aí um quadro patológico. Então, basicamente, o que é que cai muito, né, nas provas de concurso? Questões de transtorno de pânico, tá? Então, o transtorno de pânico, ele é o quê? Um desconforto, uma sensação abrupta, assim, tá, que dispara, né, de desconforto intenso. E aí a pessoa tem uma sensação, né, um pânico de verdade, um medo, tá? Que dura de um pico de minutos pode até durar algumas horas, né? Mas geralmente ele dura uma fração de tempo mais curta, certo? E geralmente ele ocorre com 4 ou mais dos seguintes sintomas. Então a pessoa tem aqui os principais, ó:
palpitação, coração acelerado, taquicardia, sudorese, a pessoa tem tremores, sensação de falta de ar ou sufocamento, o que a gente também chama muito de situação ou sensação de morte iminente, tá? A pessoa tem a sensação de que está sendo asfixiada, pode ter dor retroesternal ou dor torácica, que muitas vezes é confundida com infarto, náusea e desconforto abdominal, sensação de tontura, calafrios ou ondas de calor, quadro de parestesia, ou seja, aquele formigamento, 2 episódios, tá? Que são muito comuns na síndrome do pânico, que é o transtorno do pânico, que é a desrealização. A pessoa tem a sensação de que aquilo não está acontecendo com ela, como se ela estivesse num sonho. E a despersonalização, a pessoa tem a sensação de que, como se estivesse se dividido em duas, né? Como se ela tivesse, né, falando assim num termo mais geral, a alma saindo do corpo. Então ela tem aquela sensação de que o corpo não é dela, que as partes do corpo elas estão maiores, aí configura às vezes o quadro da parestesia e o medo de morrer ou de enlouquecer, como se a pessoa tivesse a sensação de dizer assim, eu tô ficando louco, eu tô ficando super perturbado, né? Meu Deus, eu vou morrer. Então, esse é o quadro do transtorno do pânico, tá? Isso pode acontecer em qualquer situação, né, do transtorno de ansiedade. Então, foge do controle, a pessoa tem um episódio de pânico, que pode também acontecer nos quadros da agorafobia. A agorafobia pode ser um transtorno de pânico, mas ele é mais específico para algumas situações, como, por exemplo, o uso do transporte público. A pessoa está em lugares ou abertos, com muita gente, ou fechados. A pessoa tem essas mesmas sensações do transtorno do pânico, só que para essas situações mais específicas, tá? E o medo de sair de casa sozinho, tá? Depois a gente tem a fobia específica. Nesse caso, já é um quadro, né, de transtorno de ansiedade, mas diferente do transtorno do pânico ou da agorafobia, ele não tem uma ameaça real, concreta, como no quadro da fobia específica. Então, aqui existe um medo, uma profunda ansiedade ou sofrimento gerada em cima de um problema específico. Por exemplo, medo de altura, medo de água, e aqui nós temos os termos para cada uma dessas fobias. Então, por exemplo, o medo do fogo, a pirofobia, medo do cachorro, a sinofobia. Já o transtorno de ansiedade social, a pessoa tem medo ou ansiedade e sofrimento intenso, tá? Caracterizado no contexto de situações onde o comportamento daquela pessoa pode ser colocado à prova. Por exemplo, a pessoa vai apresentar um trabalho, a pessoa vai a um encontro, então ela tem um medo muito grande das interações sociais e geralmente ela é uma pessoa que tem muito medo de ser observada e falhar, né? Então ela está sempre com a sensação de estar sendo julgada por terceiros e a ansiedade se configura porque ela sempre tem uma ideia de julgamento pelos outros de forma negativa. E por fim, o transtorno da ansiedade generalizada ou a conhecida TAG. Continua sendo uma ansiedade descabida, que gera sofrimento, descontrolada, né? E que também pode estar presente, né, em outras situações. O indivíduo ele reconhece esse difícil controle da situação, ela já interfere nas suas atividades de vida diária e aqui tem que estar associada com 3 ou mais desses sinais e sintomas, né, desses critérios. Inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, fadiga, porque a pessoa fica todo o tempo, sai aqui do meio, lutando contra esse estado de ansiedade extrema, tá? Irritabilidade, tensão muscular e perturbação do sono. Então a gente tem aí, né, uma alteração bem importante das atividades de vida diária. Aqui eu coloquei só para facilitar a visualização. Então vamos ver, gente, como é que isso pode ser cobrado em questão de concurso, tá? Rapidinho você vai me dar a resposta. Um paciente relata medo e ansiedade constantes há mais de um mês em situações corriqueiras da vida, apresentando semblante bastante triste,
relata que tem uma visão constante de estar sendo avaliado negativamente pelas pessoas ao seu redor, que se sente embaraçado e que tem medo de ser humilhado ou rejeitado ou ofender os outros. Ele apresenta ataques inesperados de medo e ansiedade recorrentes quando se encontra em festas ou quando apresenta trabalhos na faculdade. Pessoal, esse rapaz, né, esse paciente, ele tem o quê? Uma fobia, né? Ou ele tem um transtorno, aqui no caso, relacionado às relações interpessoais, tá? Medo de ser julgado, medo de ser avaliado. Então, eu já posso, cancelar aqui transtorno do estresse pós-traumático, transtorno de adaptação, transtorno depressivo maior. Por quê? Porque eu tenho um quadro aqui, de ansiedade. Então, eu já sei que é um daqueles 5 transtornos de ansiedade. É transtorno do pânico? Pode ser, mas eu já sei, gente, que o transtorno do pânico ele pode se apresentar dentro de outras situações, não pode? Pode, mas esses critérios aqui, eles satisfazem só o transtorno do pânico? Não, eles vão satisfazer o transtorno de ansiedade social, medo, ansiedade, principalmente quando ele está sendo avaliado. E geralmente é o quê? Uma sensação de avaliação negativa. Então, com certeza eu já sei que você aí marcou o item E, tá bom? Vamos para a próxima questão, para a gente fechar essa parte de ansiedade. Os transtornos de ansiedade são enfermidades mentais que ocorrem com maior frequência na população geral. Sendo a fobia específica uma dessas enfermidades, assinale a alternativa correta sobre um critério diagnóstico desse transtorno. Então, item A. Medo excessivo e persistente de situações sociais ou de desempenho. Esta característica essencial compreende um medo acentuado de situações sociais ou de avaliação, ou quando o indivíduo é exposto a pessoas estranhas. Pessoal, isso é quem? Transtorno, né, que a gente acabou de ver, da ansiedade social. Então, esse transtorno, você já vai marcar aí, na sua cabeça. Transtorno de ansiedade social, aquele medo de ser avaliado, tá? No item B, ansiedade e preocupação excessivas. Uma alta variedade de preocupações excessivas e pressentimentos estão presentes na maior parte do dia, no decorrer de pelo menos 6 meses, como por exemplo o medo de que doenças e acidentes possam ocorrer consigo ou com pessoas próximas, ou receio de uma avaliação negativa por parte de outras pessoas, devido a um possível desempenho na realização de atividades. Pessoal, isso aqui pode estar misturado com ANTAG, tá certo? Transtorno de ansiedade generalizada. Mas lembrar, gente, quando eu falo de fobia específica, eu tenho um medo medo de objetos ou situações específicas, tá? Então, você já bateu o olho aqui no item C, já sabe que essa é a resposta. Há um temor acentuado e irracional acerca da presença ou antecipação de objetos ou situações específicas como voar, animais, tomar injeção, ver sangue e etc. Ou nenhuma das alternativas, essa daqui não cabe. Então, você vai marcar aí item C, tá joia? E aí, pessoal, continuando a nossa live, eu trago aqui para você também uma nova abordagem, né, no seu preparatório para os concursos, né, de uma forma bem diferente, para você direcionar o seu conteúdo e também trazer um pouquinho para a vida real. No Alta Performance, a gente vai ter aí uma abordagem bem interessante, pelo menos, né, na matéria aí, no assunto das psicopatologias, por exemplo, para falar um pouco dos transtornos de personalidade, além do material teórico, né, falando sobre sinais e sintomas, os critérios diagnósticos, a gente vai ter também, né, uma maneira bem legal e bem divertida de vocês conseguirem fixar melhor esse conteúdo, tá? Então, dentro do material, eu trago também sugestões de filmes, né? Por exemplo, no caso, né, de alguns transtornos de personalidade, a gente tem aí pacientes ou personagens.
É possível, né, que em muitos clássicos aí do cinema você consiga reconhecer personagens, principalmente os personagens principais, né, que existem aí presença de alguns transtornos de personalidade. Por exemplo, né, o transtorno de personalidade esquizotípica que a gente tem no filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, o personagem principal, né, o Willy Wonka. E aí dentro, né, do comportamento do personagem, você consegue identificar diversas alterações depois de ter estudado aí o seu conteúdo teórico, né, relacionado ao transtorno da personalidade esquizotípica. Você vai ser capaz de observar os traços, né, dessa personalidade nesse personagem. Por exemplo, no filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, nós temos o transtorno de personalidade evitativa. Depois também de estudar esse transtorno, que é principalmente a pessoa que evita relações interpessoais, ela se esconde, ela cria situações para não encontrar outras pessoas, principalmente contato físico, né? A gente observa aí o comportamento da Amélie Poulain e consegue identificar esses aspectos muito claros no filme. Transtorno de personalidade esquizoide, né? Que também a gente consegue observar no personagem de Sheldon Cooper, da série The Big Bang Theory, né? Quem gosta de assistir, é uma série que passa na Warner, tá? Mas é bem característico também, né? Alguns autores também colocam muito que ele pode, né, ter um transtorno do espectro autista, mas ele tem traços mais fortes, né, do transtorno de personalidade esquizoide. Então, gente, essa é uma das abordagens, né, que nós vamos dar aí no material das psicopatologias para facilitar melhor que você consiga memorizar as principais características dos transtornos. Aqui o transtorno de personalidade borderline, né, na figura da cantora Amy Winehouse, que faleceu em 2011, né, que tinha aí no conteúdo das suas letras, né, um forte conteúdo trágico, de abandono, bem característico da personalidade borderline ou limítrofe, né? E o transtorno de personalidade paranoide, aí a gente vem aqui para um clássico da literatura, né, que é Dom Casmurro, livro conhecidíssimo de Machado de Assis, onde Bentinho tem aí, né, uma paranoia de ciúme, né, em relação a Capitu, né? Ele tem um medo que Capitu o tenha traído. Então dá pra gente ver aí, né, as psicopatologias na literatura, na música, no cinema. Então essa é a proposta, você levar as psicopatologias, o estudo para a sua vida diária. No caso do transtorno obsessivo compulsivo, a gente tem também aqui uma sugestão de filme, quem quiser já assistir Toque Toque, né, que são 6 pacientes esperando aí pelo médico atendimento e eles ficam juntos na mesma sala do consultório aguardando aí esse atendimento, né? Eu garanto a vocês muitas risadas, né? E uma avaliação assim bem criteriosa, né? Porque os pacientes eles dão aí os indícios bem fortes, né, das características do transtorno obsessivo compulsivo, tá bom? E aí, pessoal, outra coisa super importante, né, na nossa alta performance, na nossa proposta, que é o momento alta performance ou aquele momento que vai te dar toda a diferença nessa formação, tá? É aquele momento onde teu conteúdo teórico, né, a sua forma de resolver os exercícios, agora ela vai ser bem mais elaborada, vai exigir de você um raciocínio mais aprofundado, um conteúdo um pouco de nível mais elevado, que vai fazer com que você resgate o teu conteúdo teórico e a sua habilidade de resolver questões. Então vem comigo que eu trouxe aqui para esse nosso momento de fechar, né, a nossa live, um casinho clínico para você ver como é que vai ser o gostinho aí desse momento final da sua aula, né, no seu módulo da alta performance. Um homem de 63 anos de idade é um paciente antigo da ala psiquiátrica de um tradicional instituto de saúde mental da sua região. Está institucionalizado há 36 anos, tendo perdido seus vínculos familiares e comunitários originais.
É conhecido por ser inteligente e articulado, mas também agitado e com pensamentos de onipotência, como nas diversas situações em que afirma ser irmão de Deus, enviado para libertar a humanidade do satanismo. Frequentemente, o paciente fica sentado em uma cadeira no pátio da instituição, de forma que é possível perceber a boca dele se contraindo, bem como a respectiva cabeça que constantemente se contrai para o lado esquerdo, de maneira involuntária. O paciente passa boa parte do dia sentado nessa cadeira, quase imóvel, com olhar vago em uma única direção. No horário do almoço, cotidianamente, algum enfermeiro se aproxima do paciente e o convida para almoçar, ao que ele responde prontamente, caminhando em direção ao refeitório. Costuma iniciar a refeição usando as mãos para levar o alimento até a boca, mas sempre que é repreendido por algum cuidador, passa a utilizar os talheres disponíveis. A equipe relata que o paciente realiza as próprias atividades fisiológicas de maneira independente, mas que necessita continuamente de ser lembrado pela equipe de ir ao banheiro, beber água e etc. Regularmente, a instituição que acolhe o paciente recebe visitas de estudantes de psicologia e de psiquiatria e ele sempre é entrevistado por tais estudantes. Relata nessas ocasiões o respectivo grau de parentesco com Deus e adentra um diálogo acerca de sua missão divina, mas sempre que indagado quanto a pontos da própria história, age como se tivesse se esquecido do que estava falando, afirmando sempre, não sei, não lembro. A rotina desse paciente tem sido essa, com pouquíssimas mudanças ao longo dos 36 anos. Então, pessoal, esse é um caso clínico, um pouquinho complexo, que vai exigir de você que se resgatem todos esses conteúdos, né, que a gente observa sobre sinais e sintomas e a parte, né, das funções mentais. Então, vamos ver aqui os itens, ó. Questão certo e errado, né, padrão lá, né, da CESP. A respeito desse caso clínico e com base nos conhecimentos correlatos, julgue o item a seguir. Muito cuidado, porque certo e errado, você tem que ver nesse tipo de questão, né, se eu tenho algum componente, alguma palavra que possa invalidar esse item e ter o cuidado de só marcar como certo aquilo que você tem certeza mesmo, tá? Então, o quadro clínico do paciente pode ser classificado de acordo com o DSM-5 como esquizofrenia catatônica. Pessoal, se for para ser classificado como esquizofrenia, ele precisa de pelo menos ter quadro de alucinação, de delírio ou de discurso desorganizado. São 1, 2 ou 3, tá? Então, basicamente, eu não posso afirmar que esse paciente tem delírio ou alucinação, mesmo que ele me conte que a história de ser irmão de Deus, tá? Eu não posso classificar, por quê? Porque isso pode ser um componente cultural, tem que ter muito cuidado, certo? A não ser que se configure verdadeiramente um delírio ou uma alucinação. Aí aqui, ó, por isso, né, que esse item tá errado. Não, isso não é, tá certo, suficiente para classificar como esquizofrenia catatônica. O fato de o paciente crer que é irmão de Deus e que tem uma missão divina na Terra evidencia a presença de alucinações, também é errado, como eu falei para vocês, né? Eu posso ter esse componente cultural. Nesse caso, a hipótese de catatonia é descartada em função da presença de movimentos involuntários. Pessoal, é errado também. Por quê? Porque ele passa a maior parte do tempo, né, numa posição mais imóvel. Os quadros de catatonia, como a gente viu antes, eles podem variar também, né, com episódios de um pouco de agitação, certo? Mas não necessariamente eu posso descartar nessa situação, tá? Sendo que a maior parte do tempo ele fica imóvel. Nesse caso, a hipótese diagnóstica para o caso desse paciente é que a de que ele possui transtorno esquizofreniforme, fato que pode ser verificado pelos delírios presentes e persistentes, como também pela conduta desorganizada dele. Pessoal, também é errado, ó. Vocês viram que ele não está desorganizado, tá certo? Ele consegue, inclusive, obedecer aos comandos,
né? Quando pedem para ele comer com a mão, colher com um talher, né? Desculpa, eu fiquei gaga. E quando é pedido para ele comer com um talher, tá certo? Então esse item está incorreto. Vamos para os próximos. É correto afirmar que o paciente apresenta sintomas positivos? Pessoal, ele é um paciente, ó, que está apresentando basicamente, ele conversa, né? Ele está apresentando, mesmo, né, ficando imóvel, mas ele está falando bastante, ele consegue conversar. No caso desse paciente, verifica-se que há comprometimento na respectiva a orientação alopsíquica, tá? Ele, alo é em relação ao ambiente, quando ele fala que não lembra de muita coisa, tá certo? Assim como no próximo item, ó, a orientação autopsíquica, certo? Ele também não dá indícios de que sabe quem é, tá? Quando ele fala que é irmão de Deus, ele perde um pouco da identidade, certo? E aqui a hipótese de amnésia retrógrada presente no atual estado clínico do paciente é extremamente factível, uma vez que essa amnésia é caracterizada como uma perda severa da memória explícita específica relativa a eventos anteriores ao trauma indutor da perda da memória. Então, o que é que está errado aqui? Ele tem a amnésia, quando ele diz que não lembra, mas é uma amnésia chamada de anterógrada, tá? Anterógrada, certo? Por quê? Porque ela é anterior ao evento, tá? Ou ela é posterior ao evento, desculpa, e não anterior ao evento. Então, por isso que esse item está incorreto, tá? A hipótese diagnóstica no caso desse paciente no que se refere à memória seria, tá aqui, correto, né? Amnésia anterógrada. E aqui, anterógrada, na amnese foi verificada a ausência de casos de transtornos de ordem esquizofrênica no histórico familiar do paciente. Portanto, a hipótese de hipoproxesia deve ser descartada, ou seja, diminuição, da atenção. Não posso descartar isso, mesmo que eu tenha esquizofrenia na família, isso também não quer dizer que o paciente não possa ter distúrbios, né, no padrão de atenção. E por fim, nesse caso, uma hipótese diagnóstica para o caso do paciente pode ser a de hipoprosexia, desorientação por redução do nível de consciência. Pessoal, ele está consciente, ele não está orientado, tá bom? E a amnésia retrógrada, que aqui no caso a gente já viu que a amnésia é anterógrada, esse item está errado, tá bom? Professora, se eu fosse fazer essa questão sozinha, eu não ia me lembrar, né? Eu não ia saber fazer, sabe? Você tem que só resgatar o conteúdo e é isso que o Alta Performance vai te proporcionar. Viu aí? Sentiu o gostinho do nível da questão? Pois é isso aí que daqui a pouco você vai estar resolvendo de olhos fechados, tá? Então, pessoal, essa live foi para mostrar um pouco da proposta, né? Da forma que a gente vai trabalhar, né? A sua preparação aí no Alta Performance. Eu agradeço a você de coração pelo momento, né? Pela atenção e espero que você tenha gostado das dicas e tenha se interessado aí pela nossa proposta, tá? Um abraço e até a próxima. Muito obrigada!